estacionar a autocaravana numa área de serviço quase no centro da cidade e que a permite visitar de bicicleta? Parece ser o ideal, para mais quando somos recebidos com uma banda de música. Foi assim que retomámos a nossa visita à cidade de Hamburgo. As bicicletas ficaram estacionadas mesmo em frente à Rathaus, que é a sede do governo da cidade livre e hanseática de Hamburgo. Tudo isto localizado da praça Rathausmarkt, e podem ter a certeza que quando a contemplarem vão ficar como nós, deslumbrados. Começou a ser construída no ano de 1886. Nós deixámos ficar por aqui a admirar o seu estilo neorrenascentista e os pormenores que nos apresentava. Não percam a visita guiada que pode ser feita ao seu interior. Ultrapassado o hall de entrada, chegamos a um espaço interior que, mais uma vez, nos deixa deslumbrados. E aqui o António, ao passear pelas suas ruas, não me deixou de fazer uma homenagem ao seu clube. Mas afinal a banda não estava ali a tocar para nos receber quando chegámos nas bicicletas? Parece que não. Aquela era a banda da polícia de Hamburgo e estava ali para fazer companhia a um casamento que se desenrolava. Temos de concordar que o pessoal da polícia de Hamburgo é animada. E já que falamos em casamentos, o nosso passeio pela cidade de Hamburgo continuou, agora pela zona do Porto, onde um grande veleiro nos lembrava outras eras de navegação. Ficamos sempre a pensar o quanto difícil seria subir àqueles mastros por aquelas escadas de corda, desfraldar velas, caçar velas. Era uma vida difícil. E por falar em vidas difíceis, desta vez não passámos por lá, mas vocês quando vierem a Hamburgo não se esqueçam de visitar o bairro São Paulo, logo perceberão porquê. Por aqui o movimento de turistas é enorme. Também muitas são as ofertas de passeios turísticos em barco. Eu penso que o gelado, enfim, foste enganada. Foste enganada. Pensaste que era um, afinal é outro. Voltámos a pegar das bicicletas e dirigimos-nos para uma das novas atrações da cidade de Hamburgo. Ainda apreciámos o memorial ao Muro de Berlim, depois ficámos a admirar um edifício que se parece com um navio e o telhado faz lembrar ondas do mar. Este edifício é a nova ópera de Hamburgo, não percam a sua visita tanto de dia como de noite. Há sempre muito que visitar nesta cidade, mas a nossa viagem ia continuar. Agora para muito perto da fronteira com a Dinamarca, a cidade de Flensburg. Aqui ficam as coordenadas de uma área de serviço muito agradável. É só passar a rua e encontramos um supermercado que nos oferece a oportunidade das últimas compras antes de entrar na Escandinávia. As nossas amiguinhas já estavam prontas para nos transportar até ao centro de Flensburg e para nós o mais importante não é o número de quilómetros que fazemos com elas, mas sim estarem sempre à nossa disposição. Tornam muito fácil e agradável o acesso ao centro das cidades. Início do mês de maio de 2024 e o diesel na Alemanha estava a 1,67. No norte da Europa, estes países oferecem ciclovias por todo o lado. A utilização da bicicleta é prática e segura. Pouco depois chegávamos ao porto desta cidade situada no Mar Báltico. Estamos aqui na zona do porto,
e a fazer um passeio de bicicleta ao longo do fiord. Fiord é esta entrada de mar pela terra e que cria uma baía enorme, e é essa baía que estamos a percorrer. Vamos continuar? Vamos. Continuávamos e parávamos muitas vezes. Não conseguíamos resistir às paisagens que íamos descobrindo, e mesmo se para nós fazia um pouco de frio, para os locais começavam a usufruir deste belo dia de sol. Achamos sempre muito curioso, basta vir um pouco de sol e as esplanadas ficam logo cheias. Já o nosso grande escritor Fernando da Mora lhes chamava os adoradores do sol. Achas que as bicicletas chegam bem aí? Já estão bem presas. Estão bem presas? Tem de ser, todo cuidado é pouco. Depois iríamos percorrer as ruas desta cidade com mais 800 anos de história. Durante grande parte da sua existência, Flensburg pertenceu à coroa dinamarquesa. Por esta razão, tornou-se uma cidade de duas culturas, a alemã e a da Dinamarca, com um ambiente especialmente escandinavo. Por isso, escolhemos nesta nossa viagem como uma porta de saída da Alemanha para passarmos por uma outra cultura. Mas essa irá aparecer nos nossos próximos vídeos. Por agora, usufruímos de tudo o que esta cidade nos ia oferecendo e tinha aspectos bastante curiosos. O fiord entra mesmo pela terra até ao centro da cidade, por isso o mar nunca está longe. O espaço urbano desenvolveu-se em redor do seu importante porto, que abrigava os barcos que regressavam das Índias Orientais. Mas vamos refletir um pouco sobre este nosso passeio. Estamos aqui numa cidade alemã. Aliás, tenho aqui ao meu lado a minha especialista em língua alemã. Como é que esta terra se chama? Flensburg. Flensburg. É uma cidade que está perto da fronteira com a Dinamarca. Estamos mesmo na fronteira com a Dinamarca e fica num fiord muito bonito, temos vindo a visitar. Tem uma área de serviço para autocaravanas simpática, que já mostramos lá em cima. Fica a 5 km, portanto, quando cá vierem, convém que venham de bicicleta. Também tem transportes públicos até ao centro da cidade. Mas é uma cidade histórica e, essencialmente, a Cristina sentiu-se muito atraída porque por aqui falam na produção de rum. É aqui uma grande indústria, é a indústria, e há um museu, que é o Museu do Rum. Isso faz-me logo levar aos piratas. A Cristina já estava a imaginar o porto aqui atrás de nós, cheio de barcos à vela, e eles a carregarem os barris de rum para dentro dos barcos. E tem, que eu fotografei já os barris. Bom, e também a cerveja. E entre 3 marcas há uma que até tem o nome da cidade, que é a cerveja Flensburg. E quando começámos a fazer esta gravação, não havia vento e de repente levantou-se o vento e deve ter ficado um ruído aqui de fundo, mas enfim, é aquilo que se tem em Flensburg. É quando a gente está à beira-mar, é o que acontece. E é bom que venha o vento para limpar as nuvens, que eu estava preocupado agora ir de bicicleta para a autocaravana, estava com medo que aquelas nuvens despejassem. E não sei se... O vento não está a empurrar as nuvens, está a trazê-las. Estamos tramados. É melhor ir embora. Está a trazê-las. Por toda a cidade podemos encontrar painéis que nos falam sobre a sua história e com a ajuda do Google Tradutor lá vamos compreendendo o que por aqui está escrito. Por aqui ficámos a ler alguns pormenores curiosos sobre a história da cidade e reparem aqui num painel que tem um prédio aqui em cima ao lado direito. É exatamente o prédio que está aqui à nossa frente. Um armazém que albergava as tais mercadorias que vinham das Índias Orientais. Neste dia estávamos com azar. Sempre que encontrávamos um restaurante com preços que achávamos interessantes e que podia ser uma boa alternativa, estava fechado. Bem, talvez por ser segunda-feira. Fechado e as mesas e as cadeiras ficam cá fora. Parece que as pessoas não se interessam muito por aquele mobiliário. Fiquei a pensar que se fosse pela minha terra, lá para Almada, não sei o que é que lhes iria acontecer. São estas diferenças que nos fazem gostar de viajar. Enquanto vinhamos aqui a passear pelas ruas de... como é que se chama? Nunca se lembra. Flensburg. Flensburg.
Estávamos a lembrar do preço dos produtos no supermercado. Ele ia desmaiando no supermercado hoje. Não é que eu tive a ideia, enfim, um pouco naif, possivelmente, de querer comprar um bife. Disse, Cristina, vamos comprar um bife, para comer um bifinho. Quanto é que custava a carne, o quilo? Quanto é que era o quilo da carne? 55 euros o quilo. 55 euros, um quilo É de que bife, ele diz 55. 100 gramas. 5 euros, só que se esqueceu em letras pequeninas, tinha Tinha lá lá 100 100 gramas. 55 euros E o a quilo. carne de porco estava a 46. É por isso que eles comem muita comida processada. É Muita salsicha, muita pizza. verdade. Sinceramente, não vejo que aqui se coma bem, mas enfim, é a vida deles. Outra coisa que estávamos a achar muita graça é que a rua está pejada de sapatos, mas sapatos pendurados entre os prédios. Cristina, mostra aí mostra aí os sapatos entre os prédios. Mas Franksburgo oferece muito mais curiosidades. A recuperação daquelas casas num estilo mais moderno ou estes antigos armazéns ligados à marinha mercante. E tudo isso pode ser descoberto no Museu da Cidade. Se por cá passarem, não percam a sua visita. Nesta cidade, o mar está sempre presente, lembrando das grandes viagens. E também lembrando a nós que teríamos que continuar. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube. Vamos continuar a viajar juntos.